Graça e paz, meus amados. Eu, José Alves, do canal Profecias Consumada no YouTube, trazendo mais um vídeo para vocês. Neste vídeo eu quero mostrar para você o objetivo do meu canal. Por que nós abrimos um canal no YouTube? Aí, alguns irmãos que já ouviram a minha mensagem, ele diz para mim: irmão, por que você não abre uma igreja? Não quero abrir igreja. Não quero precisar de dízimo. Eu para abrir uma igreja vou ter que pagar água, pagar luz, pagar o aluguel, comprar cadeira, comprar sonho para eles fazerem. Aí depois comprar um carro, comprar uma fazenda, comprar uma empresa, comprar um rádio, comprar uma televisão. Começa assim, tá? E isso não é de Deus, tá? Não é de Deus. Então eu não quero igreja. Eu estou aqui, é meu estúdio, é em cima na minha casa, é meu, é eu que não pago aluguel, tá, meu amado? Se alguém quiser me ajudar, graças a Deus, eu preciso. Se alguém me ajudar, me ajude voluntariamente, não obrigatório, tá? Ali no meu canal ele tem lá o meu Pix, né, que eu coloquei. Se você for entrar no canal, você vai ver lá o Pix, tá? Se algum irmão desejar, a gente precisa assim, de comprar um som, de melhorar. Eu preciso comprar uma câmera para poder a minha imagem dos meus vídeos sair melhor, tá? Então a gente precisa disso. Eu sou aposentado, eu não trabalho, tá? A aposentadoria da gente é pequena. Se alguns irmãos sentir no coração de fazer aí uma transferência, 10, 5 reais, 1, 2, na minha conta que está lá, eu agradeço em nome de Jesus. Se o irmão não quiser fazer, não é por isso que Deus vai poder te castigar. Não é por isso que o devorador vai entrar na tua casa. Isso é lei de Moisés, nós estamos na graça, tá? Quem quiser ajudar, ajude voluntariamente. Quem não quiser ajudar, você é de Deus do mesmo jeito, meu amado, tá? Não é porque você está dando alguma coisa que você é melhor que ninguém, tá? Você é igual aquele que não deu, tá? E não é igual ele fala que é um gesto de fé. A fé não tem nada a ver com isso, meu amado. Então eu agradeço ao irmão. Quer dizer para meus amados, porque eu pregava muito nas igrejas. Hoje, meu amado, se eu pudesse voltar atrás das igrejas que eu preguei, desfazendo de tudo que eu tinha feito, ler um versículo da Bíblia, espanar aquele versículo por 40 a 50 minutos, a Bíblia chama falsificador de palavra. Não é? A palavra é assim, ó. Está aqui atrás das minhas costas, lançada no monitor. Um estudo meu tem 60, 70 versículos bíblicos. Por isso que é longo, tá? Eu gosto de explicar direitinho. Não precisa quase explicar, é só ler alguma explicaçãozinha dentro do que eu li. Não inventando, tá, meu amado? Porque isso não é de Deus. Hoje os textos que a gente traz não precisa nem quase explicar, tá bom? Então, eu quero agradecer, meus amados, tá? A gente, resumindo o meu raciocínio sobre a igreja, de eu não voltar lá para desfazer aquilo que eu fiz. Por quê? Por que a gente está no YouTube? Eu vou explicar bem para os irmãos, porque tem os irmãos que são desviados. Porque se não fosse desviado, eu estava na igreja, pregando na igreja. Não, meu amado. A gente que tem o dom da palavra, tem o dom da reconciliação, que gosta de ler, gosta de falar, gosta de evangelizar, reconciliando, não ganhando alma para Jesus. Você não consegue ficar quieto. E outra, quando a gente lê a graça, que entra no Evangelho da Graça, a mente da gente, ela abre, tá? Ela abre. A gente começa a entender o significado do verdadeiro Evangelho de Cristo. Por que a Bíblia fala tanto que Deus é amor? Mas não é esse amor que as igrejas trazem para a gente. A igreja traz terror. Diz que eu vou para o inferno. Devorador. Que eu perco a minha salvação. Que Deus senta a mão. Que eu tenho que pagar um preço. Isso não é Deus, é amor. É um Deus destruidor, o Deus das igrejas. Tá? Então, meu amado, não é esse o Deus que a gente prega. Não é esse.
O Deus que morreu na cruz para me salvar, como dizer que ele é tribulento? Não. Então, meu amado, quando você leva na igreja o evangelho da graça, você só leva uma vez só. Se eu disser que você é predestinado, o pastor já me olha para mim com os olhos, não interessa para eles. Se eu disser que Jesus morreu uma vez só, já te perdoou, foi uma única vez, ele já não me dá chance mais nunca. Porque só interessa para a igreja dizer que Jesus te perdoou, ele fez a parte, você tem que fazer a outra parte. Ele já te perdoou, mas se você pisar na bola, ele te excomunga e joga no inferno. Esse é o Deus das igrejas. É um Deus de mentira, tá? Que não é esse o evangelho que a gente prega. Então a gente está aqui para trazer o verdadeiro evangelho, libertar o pessoal da escravidão das igrejas e debaixo da doutrina de terror, do evangelho de terror. A gente quer mostrar que não é esse o evangelho da graça. E nós não estamos mais na lei. Na lei sim, era terror, mas nós estamos na graça, pela misericórdia de Cristo. Um evangelho que nos ganhou nós gratuitamente. Não temos mais que pagar nada, porque ele já pagou. Amém? Que Deus abençoe. Senhor Deus e Pai, neste momento, eu estou estando mais uma vez na tua presença. E te peço, Deus, que você, Senhor, envie o teu Espírito para falar com o meu Espírito que habita em mim, para que eu leve um estudo para os meus ouvintes do YouTube, meu Pai, para que eles venham entender aquilo que tu tem para cada um deles, não aquilo que eles querem. Eu já te agradeço desde dizer, em nome de Jesus. Está ali no meu monitor, igual eu falei, tá, meus amados? Eu vou ler aqui para vocês verem. Sabe que você chama de evangelho, este evangelho de juízo, de lei, julgamento, né? Todos sem direção. Cuidado com o que vocês dizem. Precisar de Jesus para ser salvo? Esse que Paulo pediu para que nós oramos por Israel. O que é que as igrejas dizem? Precisamos de Jesus para ser salvo. Temos que ir para a igreja suspender a mão. Porque se vocês não entrarem em um templo, aceitar Jesus, você está no inferno. Se você não pagar o dízimo, o devorador entra na tua casa e destrói tudo que tem na tua casa, que teu dinheiro não dá para nada. Destruído. Se Jesus voltar e eu não estiver congregando, eu vou para o inferno, porque Deus é um Deus que é amor, mas é fogo consumidor, é isso que eles pregam. Deus é amor, mas é fogo consumidor, ele solta a mão em você. Meu amado, Deus é amor. Para as igrejas. Igreja não é templo de pedra, são vidas. Deus é amor para os seus filhos que ele trouxe para passar aqui, para participar de carne e sangue. Deus é amor para os seus eleitos. Deus é amor com aqueles que foram eleitos, escolhidos. Deus é fogo consumidor para os filhos da perdição. Deus é fogo consumidor para aqueles que não estão nem aí para Deus. Deus é fogo consumidor para bodes. Deus é fogo consumidor para o joio. Deus é fogo consumidor para o destinado à perdição. Deus é fogo consumidor para a semente do mal. Amém? Então, ele é fogo, ele é amor e é fogo consumidor para cada um tipo de ser humano. Há vaso de honra e há vaso de desonra. Para vaso de honra, ele é amor. Para vaso de desonra, ele é fogo consumidor. Aprenda a ler a Bíblia.
Jamais ele vai ser fogo consumidor para a ovelha. Jamais ele vai ser fogo consumidor para o trigo. Jamais ele vai ser fogo consumidor para os escolhidos. Ele é fogo consumidor para os filhos da perdição. Amém, meu amado? Que Deus os abençoe. Vamos aqui. Trazendo aqui mais esta revelação de Deus para vocês, irmão. Irmão, fica ligado na mensagem. Marca capítulos e versículos para vocês entenderem o mistério da graça. Amém? Então aqui eu estou com Colossenses 2, 15 e 16. Colossenses 2, 15 e 16. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. O que é autoridades espirituais, irmãos? Tá? E ele humilhou esses poderes publicamente, levando-se prisioneiro no seu desfile de vitória. Portanto que ninguém faça para vocês leis sobre o que deve comer ou beber, ou sobre os dias santos e de festa e da lua nova, ou dia de sábado. Amém, meus amados? Amém. Entendeu bem? E foi na cruz que Cristo livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Qual é a sua autoridade espirituais? Você tem algum? Você que é religioso? Quem é a sua autoridade espirituais? Entendeu o mistério? Quem é a sua autoridade espirituais? Você é crente? Você ergueu a tua mão? Aceitou Jesus? Está numa religião? Você cumpre todos os cerimoniais da lei dentro da sua igreja? Batismo, Santa Ceia, jejua, vai ao monte, faz campanha, paga dízimo, cerimoniais da lei. Você cumpre? Quando alguém te pergunta onde você congrega, você diz: na igreja Assembleia de Deus do pastor Samuel Ferreira. Pastor tem uma igreja. E você aceitou Jesus aonde? Fulano de tal época assim, ele me ganhou para Jesus. Ele é o meu pai da fé. Sua autoridade espirituais. Mas aqui está dizendo, e foi na cruz que ele já te livrou das autoridades espirituais. Você não tem mais um tutor, um pastor por você. Ele já te livrou das autoridades espirituais. Vem o versículo 16. E não deixe que ninguém faça leis para você. Ninguém coloque ordem na tua vida, decidindo o que você tem que fazer ou não você tem que fazer. E quando alguém diz que você é cativo, é um escravo, você diz que não. É mentira. Eu não sou escravo. Mas você está lá cumprindo a escravidão. Tudo que está escrito. Ou não está, irmão? A igreja está lotada de pessoas não de Deus. Mas também eu não posso generalizar. Que tem muita gente de Deus escravizada por falta de entendimento. E que fecha os olhos para não ver a luz do verdadeiro evangelho. O véu ainda está posto no seu rosto. O véu ainda está posto no seu rosto. E não querem. Diz um filósofo que o pior cego é aquele que não quer enxergar.
Meu amado, está tudo na tua Bíblia. Está tudo na tua mão. Lê. Lê. Mas se você não ouvir pessoas entendidas, não fizer um estudo e você não entender a Bíblia, ela serve para te libertar. Dependendo do modo de você ler, ela vai te escravizar. Você vai ser escravo religioso. Escravo religioso. Já te libertou do poder espiritual. Dos seus líderes. Foi da cruz que Cristo te livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Foi na cruz. 16. Portanto que ninguém faça para vocês leis sobre o que você deve comer ou beber. Quem decide a tua vida é você, meu amado. Deus deixou você livre. Ele te fez assim. E os manjares do mundo é para você desfrutar. Homem não tem o poder, o direito de dizer para você o que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer. Seja sensível à voz do Espírito. Ele que vai te dizer que sim ou que não. Lê lá Romano 2, 14 e 15. Romano 2, 14 e 15. Vê lá a voz do Espírito. Para nós que somos gentios. E para gentios nunca teve leis. Leis. Nós estamos aqui. Somos não judeus. Que não é não judeus, é gentio. Debaixo de uma lei que foi trazida para o judaísmo. Para os judeus. Não foi para nós, meu amado. Não foi para nós. Amém? Ainda Romano 10, 1 a 5. Presta bem atenção, meu amado. Romano 10, 1 a 5. Está aqui, ó, no meu monitor, para você marcar. Romano 10, 1 a 5. Você acompanhar a minha leitura, tá? E entender o que eu estou te falando. Irmão, desejo no meu coração a minha oração a Deus pelos israelitas. Que ele seja salvo. Salvo, versículo 2. Pois posso testemunhar que eles têm zelos por Deus, mas é um zelo sem entendimento. As igrejas, sem entendimento. Uma vez que ignoro a justiça de Deus e procura estabelecer a sua própria. Não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Cerimoniais da lei. Quando a Bíblia fala não é pelas obras, ela está falando obras religiosas. Não é pelas obras. Está lá em Efésios 2, 9, 8 e 9. Somos salvos pela graça, pelo meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Obras religiosas, não é obras que você trabalha. Qual é a obra religiosa? Ei, você vive varrendo na igreja? Você vive limpando o vaso? Você vive pintando a igreja? Você vive passando cera no chão da igreja? Você vive lavando o banco da igreja? Não, se alguém faz isso, é 1 ou 2. Os outros só vão na igreja no dia de culto. Então você não participa de obra. Por isso não fala de obra, a não ser obra religiosa. E essas obras não é missionada. Paulo disse, se você não quiser trabalhar, não come. O próprio Deus disse, vai até com as turminhas preguiçosos. Jesus não chamou um dos seus apóstolos para o seu ministro, que não estivesse trabalhando. Deus não gosta de preguiçoso. Se não quiser trabalhar, não coma, diz Paulo. Não coma. Então, a obra
que aqui é mencionada é obra religiosa, Santa Ceia, ir para o monte, pagar dízimo, fazer campanha. Não é obra não? Não é obra não? É obra religiosa que você anda fazendo. Então, o judaísmo, os judeus, eles faziam tudo isso. Eles é zeloso pela lei, zeloso. Por isso Paulo pede oração aos gentios que não tem lei, que não tem obra, que não está nem aí para a obra. Deus não quer você trabalhando para ele, meu irmão. Deus não precisa disso. É os homens que te levam para a lei. E aqui, ó, irmão, desejo o meu coração. A minha oração a Deus pelo israelita é que ele seja salvo. Pois posso testemunhar que eles têm zelo, feito a igreja, por Deus. Eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. É isso que a igreja faz, sem entendimento. Uma vez que ignoram a justiça de Deus e procuram a estabelecer a sua própria. Ei, começa no 4 que Jesus é o fim da lei. Jesus morreu, Jesus cumpriu a lei para exterminar. Cumpriu a lei. Então, quando o judaísmo, a religião, começa a estabelecer de volta tudo aquilo que já foi determinado na cruz, eles estão estabelecendo a sua própria justiça, porque não aceitou a justiça que foi estabelecida na cruz, o sangue pelo meu e o seu pecado. Está entendendo? Por isso eles procuram a estabelecer a sua própria justiça. E Paulo diz a nós que não temos igreja, tem que orar por eles. Tem zelo de Deus, mas não tem entendimento. Isso que eles estão fazendo não precisa fazer mais, porque Jesus já fez. Jesus já cumpriu a lei. Jesus já cumpriu a justiça. E eles procuram estabelecer a sua própria justiça. As igrejas não fazem isso, meu amado. As igrejas não estabelecem a sua própria justiça? Sim. Jesus não disse que perdoou os pecados? Está na Bíblia toda. Que ele veio para derramar. Pergunta para um desses que está na igreja aí. O sangue de Jesus veio o quê? Me perdoou. A morte de Jesus me perdoou e o sangue dele me purificou. E por que você está aí dentro? E por que você está aí dentro? Eu falo isso, meu amado, que tem muita gente que não está indo mais para a igreja, até mesmo que está ouvindo as nossas mensagens. O véu foi retirado, mas são apredejados pela família. Você não vai para a igreja hoje não? Está desviada? Jesus vai voltar. Quantas vezes você já ouviu isso? O diabo é real. O inferno existe, tá? E você quer se queimar no inferno? Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes? Então nós estamos aqui combatendo esta erva daninha. O diabo não existe como criatura espiritual, mas existe como ser humano. E a gente está cercado, Paulo diz, por uma nuvem de testemunho. Não é o capeta, é o capeta humano que está dentro da nossa casa. De redor, Pedro não disse? Vigiai, que o diabo, inimigo das vossas almas, anda de redor, brandando,
procurando a quem possa tragar, brandando como leão, procurando a quem possa tragar. É ser humano. É ele que está ao redor da tua casa, até talvez na tua cama, deitado com você. O que tem de homens livres de Deus, dormindo com o diabo na tua cama, te levantando calúnia, dando dinheiro a pastor, abandonando a família para dizer que está indo para a igreja porque ela é uma mulher ou homem de Deus. Meu amado, só o sangue de Jesus. Então, irmão, esta mensagem a gente está explicando para talvez alcance algum desses irmãos, para reconciliação. O nosso objetivo não é pregar para o mundo aí fora. A gente quer pregar para desviado. Há pessoas que estão trabalhando, que não vai na igreja, que só pensa fazer o bem, esses são verdadeiros cristãos. O desviado que precisa da reconciliação está em cima do público, socado dentro das igrejas, pregando capeta, demônio, inferno, lavra de fogo, devorador, volta de Jesus, fim do mundo. Esse está precisando de Jesus, que não sabe o que é Bíblia e nem conheceu a Jesus. Irmão, desejo no meu coração a minha oração a Deus pelos judeus, que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas um zelo sem entendimento, uma vez que ignoram a justiça de Deus. Procuram estabelecer a sua própria justiça, não submeteram a justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para todos aqueles que crêem. O fim da lei é Cristo para todos aqueles que creem. E eu creio, eu vivo da fé. A fé não é minha, foi estabelecida em mim por Cristo. Ele disse que já perdoou meu pecado. Eu creio, eu vivo da fé. A Bíblia diz que ele já voltou. Eu creio, eu vivo da fé. Nenhuma condenação há, porque estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito deu vida e já me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Eu creio, porque eu vivo da fé. Eu creio, porque eu vivo de fé. O fim da lei é Cristo para aqueles que creem. Se você diz que crê em Cristo e está debaixo de um cerimonial da lei, você é mentiroso. Se você diz que crê em Cristo, está mergulhado debaixo de cerimoniais de lei, aceitar Jesus, tomar Santa Ceia, se batizar, ir para o monte, jejuar, pagar dízimo, fazer campanha, você está debaixo de cerimoniais da lei, você não crê em Cristo, que o fim da lei é Cristo para os que creem. Você está debaixo de uma lei, mentindo que crê em Cristo, mas você não crê em Cristo, você é um mentiroso. A igreja, ela não define a minha posição entre Deus e eu. Porque Cristo, Deus, não habita em templo feito por mão de homem. Como que o templo feito por mão de homem vai determinar a minha posição entre eu e Deus? Mais uma heresia. Mais uma heresia. Religiosos, zelosos da lei, mas não creram na justiça de Deus. Diz Paulo, eles procuraram estabelecer a sua própria justiça. Irmão, você é justo desde quanto você crê no nome de Jesus. Você é justo desde quanto você crê que ele morreu na cruz
e te salvou. Você se fez justo porque creu na justiça. A justiça de Deus foi o derramamento do sangue, a morte de Cristo na cruz, para nos libertar, para nos perdoar e nos justificar. Quando eu creio que Jesus morreu e me justificou, a palavra justificou vem de justiça, a justiça que ele fez na cruz. Então eu sou justificado. Se você diz que crê, mas está procurando ser justificado nos homens, você não crê. Você simplesmente está mentindo para você mesmo. E se você cresce, você não precisava de homem, porque o sangue de Jesus já te purificou, justificou e te perdoou. Por que você está temendo? E diz que tem fé. Peça a Deus para te dar fé. Que isso não é fé. Você está estabelecendo a sua própria justiça como os religiosos. Eu falo os religiosos que eu não quero te deixar lá embaixo, tá? Porque você não está agindo diferente como você age assim. Amém, meu amado? Vamos lá. Vamos lá. Escuta bem aqui, Gálatas 2, 12 a 14. Gálatas 2, 12 a 14. Vou te mostrar. Pois antes de chegarem algum da parte de Tiago, que vocês comem na Bíblia, diz aqui, de Tiago, tá? Eles comiam com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, por medo dos que eram da circuncisão. Ora, os demais judeus também se uniram a eles nessa heresia, tá vendo aqui, ó? Nessa heresia, de modo que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeus. Portanto, como pode obrigar os gentios a viver como judeus? Como você pode obrigar os gentios a viver como judeus? Meu amado, Pedro, considerado coluna da igreja, chamado para pregar para as ovelhas perdidas de Israel. Pedro, Tiago e João, eles eram os líderes dos 12 apóstolos. Eles viram e souberam, através de Paulo, o evangelho da graça. Porque Paulo pregou primeiro aos Gálatas aquilo que ele recebeu no terceiro céu, que estava oculto desde a fundação do mundo. Deus não passou para ninguém, exclusivamente a Paulo. Quando Paulo desce, ele prega aos Gálatas, explica a Pedro: Pedro, eu sou apóstolo para os gentios, você, Tiago e João, é para os judeus, mas não é para pregar a lei, Pedro. Você tem que tirar os judeus de debaixo da lei e trazer para o evangelho da graça. O que foi que Pedro fez, meu amado? Pedro foi, se ajuntou com os gentios, pregava o evangelho aos gentios, o evangelho da graça. Mas quando chegou Tiago e João, Pedro ficou com medo
E começou a mudar, a pregar um evangelho de hipocrisia, que é esse evangelho que você come dentro das igrejas, evangelho da lei de Moisés. Esse é o evangelho que Pedro era judeu, começou a pregar o judaísmo. E quando Paulo olhou que viu, Pedro saiu com medo da circuncisão, que é os judeus. Paulo diz: está tudo errado. Pedro retrocedeu. Estava muito bem, até antes de chegar Tiago. Chegou Tiago, ele agora está com medo de Tiago e volta a pregar. Já viu pessoas assim, meu amado? Que pregam uma coisa, quando chega alguém, ele muda de ideia, aquela liberdade que ele estava pregando, ele não prega mais com medo, que chegou o pastor. Está cheio de covarde, hipócrita, como Pedro. Aí Paulo disse: chamei na presença de todos. Pedro, você é judeu, mas está vivendo com os gentios, está pregando o evangelho dos gentios. E por que agora, com medo de Tiago, você volta a pegar os gentios e obriga a viver segundo a lei? Hein, Pedro? Você agora obriga, porque viu Tiago, os gentios a viver segundo a lei. Lê o 13 depois, que eu não coloquei aqui, lê o 13 para você ver. Você sabe, Pedro, que ninguém é justificado pela lei. Ninguém é justificado pela lei. E por que você obriga os gentios a viver debaixo da lei? As igrejas. As igrejas. Nós somos gentios. Todos que não judeus são gentios. E nós vamos para a igreja comer comida estragada, podre. Os pastores, que é gentil, obriga a igreja a viver como judeu, debaixo de cerimoniais da lei. Oh, meu amado. Oh, meu amado. Deus te chamou para a liberdade. Deus te chamou para a liberdade. Não foi para a escravidão. Está tudo errado. Não é nós que decidimos a nossa vida com Deus. Não. Já foi tudo determinado por Ele, por Deus. Nós não temos o direito de escolher aquilo que a gente quer, mas Deus, porque já te escolheu. Deus já te escolheu. É heresia, meu amado. Cerimoniais. Religioso. Cerimoniais. Judaico, trazer os costumes dos judeus para dentro do nosso lado, das igrejas. A gente vai numa igreja, tem neguinho usando quipá, túnica. Tem ainda altar. Altar. Hoje nosso altar é Cristo. E lá em cima do altar, ainda tem do lado uma arca da aliança com 2 querubins com as asas aladas para cima. Ainda tem um menorá. Ei, a maioria das religiões ainda tem um véu. Não está lá um véu como um pano lá colocado, mas há uma divisão. Um altar, uma mesinha fora do altar e o púlpito lá em cima. Quem quiser dar um testemunho tem que ir lá fora, porque lá atrás, em cima do altar, fica o pastor. Ali está uma divisão entre o lugar santo e santo do santo. O altar onde ficam os pastores, os tocadores, é o lugar santo do santo. E se você quiser falar da misericórdia de Deus, você tem que ir para o lugar santo. Tem um divisor igual da lei de Moisés. Meu irmão, trazendo a lei, obrigando os gentios a viver
como o judaísmo. E diz você que está cheio da unção, meu amado, você é um mentiroso. Mentiroso. E outra que eu vou dizer para vocês. Romanos 14, 1 a 8, são 8 versículos, vou ler aqui para vocês. Onde Paulo, que é o nosso apóstolo, o apóstolo dos não-judeus, ele ensina a gente a aprender a suportar, que nem todo mundo é igual. Ele diz que temos que comer legume, outros bebem leite, outros bebem água. Tá? Outro podia comer mocotó, costela, né? Ainda come miojo, tá? Mas todos são de Deus. Tem umas pessoas que são fortes da fé, outras é fraca. É de Deus. Tem umas que gostam de estar com a Bíblia, lendo a Bíblia, feito eu todo dia, outros não gostam de pegar na Bíblia. É de Deus. É de Deus. Está ouvindo, meu amado? Paulo ensina a gente a respeitar essas divisões. Porque cada um fica na posição em que foi chamado. Mas todos é de Deus. Está ali, ó, atrás das minhas costas, para você ler lá Romanos, tá? 1 a 8, ali está até o 3, aí eu vou passar mais para frente e você vai ver, tá? Aceite entre vocês quem é fraco na fé. Presta bem atenção. Aceite entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessas pessoas. Está entendendo, meu amado? Como a graça é gostosa. Ela ensina como você viver. A graça nos educa. Nos educa. Meu amado, quando estava na religião, que eu fiz quase 30 anos, 26, se não me engano, na religião, eu tinha medo de ir até para o aniversário na casa da minha família, porque eram ímpios, não eram de Deus, na visão deles. Hoje eu sei que não tem nada a ver. Porque lá rolava um aniversário, tinha um bolo, mas tinha refrigerante, mas também tinha uma cervejinha. E quem estava ali comendo o bolo, cantando parabéns, tomando cervejinha, era do capeta de visão das igrejas. Eu não podia me misturar. Meu amado, centro de macumba, aqui perto da minha casa, tem uma macumbinha que bate um tamborzinho ali num subidão de ladeira. Hoje o macumbeiro é um grande amigo meu, pego na mão dele, abraço ele, nós brinca. Não vou lá. Mas eu tinha medo, meu amado. Porque na visão das igrejas, ele é um filho do diabo. Meu amado, isso é carne. Isso é carne. Isso não mede a minha posição entre Deus e eu, entre aquela criatura e Deus. Por isso Paulo está ensinando a gente da graça como sobreviver. Como sobreviver. Aceite entre vocês o que é fraco na fé. Romanos 14, 1 a 8, lendo 1. Sem criticar as opiniões dessas pessoas. 2. Por exemplo, algumas pessoas crerem que pode comer de tudo, mas quem é fraca na fé come somente verdura e legumes. 3. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verdura e legume não deve condenar quem come de tudo. Pois Deus o aceitou. Está vendo, meu amado? Deus o aceitou. Vamos lá. Versículo 4. Versículo 4 a 2. Vamos lá para você entender agora. Quem é você para julgar os escravos de alguém, se ele vai vencer
ou fracassar. Isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer, porque o Senhor pode fazê-lo vencer. 5. Algumas pessoas pensam que certo dia são mais importantes do que outro, enquanto outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme na sua opinião. Está entendendo, meu irmão? Na sua opinião. Quem dá mais valor é certo dia faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor. Pois agradeça a Deus o alimento a quem evita. Vamos lá. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor. Também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor. Pois agradeça a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dar graça a Deus. Vamos lá, meu amado. Versículo 5, para nós terminar. O versículo 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos para o Senhor, que vivemos, e se morreremos para o Senhor que morreremos. Assim, tanto se vivemos ou como se morremos, somos do Senhor. Como se vivemos ou se morremos, somos do Senhor. Então, meu amado, Paulo está dizendo como você deve viver no meio das pessoas. Não tem duas pessoas dentro da mesma família iguais. Isso não quer dizer que tu é de Deus e ela é do diabo. Tu é salva e ela é condenada. Não. Deus fez cada um de uns mais forte e outro mais fraco. Você que é mais forte, suporte o mais fraco. Sem criticar. Ensinar, você deve ensinar. Ensinar, nós temos que ensinar. Mas não forçar. Você tem que ouvir. Não é obrigado você me obedecer. Mas é obrigado você ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir. Não está assim? A fé vem pelo ouvir. Se você não vem me ouvir, como que você vai ter fé? Você vai ficar imbuído debaixo de uma lei, porque não deu vazão para os pregadores da graça que Deus levantou para te libertar. Agora, se tu não é dele, não é problema meu. Também não vou questionar com você. É isso que Paulo está ensinando aqui. Tem gente que come de tudo, outros é fraco. Eu, que como de tudo, não condeno os que é fraco. E se eu for fraco, não condeno os que comem de tudo. Cada um fique na posição em que foi chamado. Isso é a graça. Você dentro da igreja, né, meu amado? Você não está vindo para a igreja porque você não faz plano da salvação de Deus. Você é um filho do capeta. Jesus vai voltar e você vai ser queimado no fogo do inferno. É assim. Mas Paulo não está falando assim. Ele está mandando suportar uns aos outros. A gente que é mais forte, suporte os que são mais fracos. Se eu sou de Deus, ele também é. Pode ter algum dos nossos da graça dentro do templo sendo salvo pelo fogo. Não precisava ser salvo pelo fogo. Mas fora da igreja está lotado de pessoas que são fracas, que ainda não veio, ou até que são fortes ainda não veio. Eu não vou julgar porque está lá fora, são filhos do capeta. Deus até vai ficar, não. Se Jesus vir
lá fora vão, assim como eu vou, e como dentro da igreja tem muitos também que vão, e como muitos vai ficar não é porque ele é fraco, é porque não são escolhidos, é vaso de desonra, é joio, é bodes, tá? Joio, bode, vaso de desonra, não tem lugar no reino de Deus. Pode estar dentro da igreja. Naquele dia, você já leu lá? Mateus 7, 21 a 23, com cuidado, lê lá. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, entrarás no céu. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome não profetizamos nós? Em teu nome não pregamos a palavra, o evangelho? Em teu nome não fazemos tanto dos milagres? Em teu nome não expulsamos demônio? O que é que ele responde? Ele responde, apartai-vos de mim, não te conheço. Não é pela Bíblia, pela veste, pelo cabelo, pelo tempo congregado, que você define a sua posição adiante de Deus. Tem gente indo para o monte, jejuando, tocando dentro da igreja, fazendo um milagre, pregando o evangelho, expulsando o demônio. Quando morrer, Deus vai dizer para ele, não te conheço. Não te conheço. Amém, meu amado? E é assim. É assim que funciona. Estamos aqui, pregando, te libertando, mostrando para você que você é de Deus. Que você, se você era aquele que achava que alguém não era de Deus, para. E você achou, igual eu. Você sabe o que é que eu fazia, meu amado? Todo domingo, meu ministério, durante o tempo que eu era religioso, eu saía de casa 8, era eu que abria a igreja, a chave ficava na minha mão. 8 horas eu tinha que estar na igreja. Abria a igreja, topava alguma irmãzinha lá me esperando, mas ela sabia que era 8 horas que eu tinha que abrir, o horário era 8. Nós dobrávamos o joelho, aí ia chegando, das 8 às 9, chamado de consagração. Acabava a consagração, das 9 às 11. Escola Bíblica Dominical. Quando terminava 11 horas, a gente vinha para casa, almoçava. 1h da tarde nós voltava com panfleto na mão. Espalhar panfleto por a favela, por tudo que é canto. Eu e aquela monte de... as meninas da mocidade que estavam na escola dominical. Todo mundo em cardume, tudo com a mão sempre ganhando alma para Jesus. Meu amado. Religião. Chamando aquele povo para trazer para dentro da igreja, para aceitar Jesus. A gente faz tudo ao contrário. Tudo ao contrário. A religião faz tudo ao contrário. Veja aqui João 10, 3 a 5. João 10, 3 a 5. Vou ler aqui para você ver. João 10, 3 a 5. O porteiro abre as portas para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz. E quando ele as chama pelo nome,
e ele as leva para dentro, vê lá, não, para fora do curral. Para fora do curral. Vou ler de novo. O porteiro abre as portas para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. E ele as leva para fora do curral. O que é que a gente faz? Vai pegar para dentro. Mas o chamado não é para dentro, é para fora. A gente, a igreja, a religião, faz tudo o contrário. O chamado é para fora. Versículo 4. Enquanto todos estão do lado de fora, não é do lado de dentro, meu amado, do lado de fora do curral, tá? Do lado de fora, ele vai na frente e elas o seguem, porque conhece a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão a um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranho. Agora aí que está a pergunta no ar. Aí que está a pergunta. Quando ela ouve a voz do estranho, elas conhecem e não segue. Ela não segue a estranho. Só segue aquele pastor das ovelhas que o chamou e tirou para fora. Se ela não quer seguir, não quer sair de dentro, porque não conhece a voz, ela segue o estranho. Pode não ser de Deus. Os de Deus conhecem a voz e saem para fora. Ela não conhece a voz do pastor das ovelhas e fica na mão dos estranhos, dentro do curral, ainda no círculo de oração, na escola bíblica dominical, e se consagrando. Isso não define a posição entre o homem e Deus. Essas pessoas praticamente não ouviram a voz do pastor das ovelhas, não saíram para fora, porque não são dele. Vai ficar presa a uma religião. Vai ficar presa a uma religião. Amém, meu amado? Vamos lá ainda. Gálatas 5:1 e o versículo 4. 5:1 a 4. Cristo nos libertou, olha aí. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firme como pessoas livres e não se torne escravo novamente. Preste atenção. Eu, Paulo, afirmo que se você se deixar que os circuncide, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Você sabe, a palavra não circuncide, isso aqui foi uma palavra que era mais usada na época, circuncisão. Tá? Dos 613 mandamentos, esse era um deles, tá? Tinha que se circuncidar. Mas como o gentio não tinha lei, não circuncidava, ele era incircunciso. Não podia nem entrar nos templos religiosos, porque ele era tido como imundo. Então, circuncisão são os judeus. E Paulo está dizendo, você agora está na graça, não precisa circuncidar. Porque se você circuncidar, Cristo. Deixa eu ler de novo. Vou ler de novo para você ver. Tá? Versículo 2. Preste atenção, eu, Paulo, afirmo que se você deixar que os circuncide, então Cristo não tem valor, não tem nenhum valor para vocês. 3. Repito isso mais uma vez para qualquer homem que deixar que circuncide, esse homem é obrigado a obedecer
a 613 mandamentos da lei, tá? A obedecer toda a lei, 613, você é capaz de obedecer, então fique lá na lei 13, tá? 4, você que quer que Deus o aceite, porque obedece à lei. O 613, a circuncisão, o dízimo não é lei, não? O dízimo não é lei? O batismo, ablusões, só mudou o nome. Naquele tempo de Jesus, era batismo, mas na lei, ablusões, lavar tudo com água. A Santa Ceia não é lei, não? Então, se você se batiza, se você aceitou Jesus, se você chama Santa Ceia e se você jejua, você é obrigado a guardar toda a lei, todos os 613 itens da lei, ao versículo 4. Você que quer que Deus o aceite, porque obedece à lei. Então, separado de Cristo, separados de Cristo estão, estou repetindo, separados de Cristo, e não têm a graça de Deus. Vocês são salvos pela graça, pelo meio da fé. Isso não vem de vós. Você está separado da graça. Então você é salvo pela graça. Está separado da graça. Você simplesmente está tocado dentro de uma igreja, mentindo que é de Deus, mas não tem salvação. Porque vocês estão separados da graça. Separado de Cristo e não tem a graça. Estão separados de Cristo e mentindo, se julgando. Ei, mentindo, se julgando. Presta atenção, Tiago 2, 9 e 10. Tiago 2, 9 e 10. Está lá no meu monitor. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena. Ei, meu amado. Será que você tem condições de guardar os 613? Ou você quer me dizer que você não trata pessoas com indiferença? Meu irmão, isso aqui é de um dos mandamentos mais difíceis. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão em pecado, e a lei os condena como culpados. 10. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todas. Você é apredejado. Eu quero dizer que você não trata seu irmãozinho com aparência. Tem coragem de sentar, abraçar um mendigo? Está tratando pela aparência. Você tem coragem de deixar o mendigo entrar dentro da igreja, sentar do teu lado, e você pegar a Bíblia e ensinar para o mendigo todo cheio de urina, às vezes até com fezes? Tem coragem? Você trata ele, seu irmão. Você trata com aparência. E se você quebrou um índice dos 613, você é culpado de todos. Se você obedeceu 612, quebrou um, você volta para o começo da fila, sendo culpado de todos 613. Por isso Jesus tirou, e você volta a mergulhar debaixo da lei, meu amado. Isso é religião, é igreja. Separado estão de Cristo e caído da graça. E se julga. Se julga. Separado está de Cristo e caído da graça. E se julga. Quando a irmãzinha passa por a gente com aqueles cabelão solto, aquele vestidão, então são bonita. Que eu venho do meu trabalho de manhã, que eu trabalhei 17 anos à noite. Se era no domingo de manhã, eu encontrava algumas indo para a igreja e me perguntavam se não me conhecesse. O senhor é crente? Eu digo, não, sou cristão.
Congrega em qual igreja? Não tem igreja. O senhor tem que aceitar a Jesus para ir para o céu. Jesus vai voltar. E se você não aceitar Jesus, não tiver uma igreja, o senhor está no inferno. Está me julgando segundo a aparência. Quebrou a lei. Quebrou a lei. Separados estão de Cristo e caídos da graça. Não é assim, irmão, que está me ouvindo? Separados estão de Cristo ou caídos da graça. Hebreus 10, 28. Presta bem atenção aqui. Hebreus 10, 28. Quem obedece à lei de Moisés, quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de duas pessoas, pelo menos, é sem morte. Foi isso aqui que fez Jesus vir. Justificar. Os homens toda a vida foram mal. Para tirar o seu da reta. Ele não está nem aí, mata até a mãe deles. E se alguém precisasse de uma testemunha, e se fosse alguma coisa que pudesse tocar para eles, ele ia contra as pessoas. Mesmo que aquela pessoa tivesse razão. Mas por uma testemunha falsa, ele era apedrejado ou enforcado, ou jogado no fogo. Isso fez Jesus vir tirar um deles, que sem culpa estava sofrendo por causa de duas testemunhas falsas. Hoje também é assim. Por isso Jesus não morreu para nos salvar. Jesus morreu. Antes ele cumpriu toda a lei. Como na lei, tudo para ser purificado tinha que ter derramamento de sangue, ele foi obrigado a se fazer carne, nascer de Maria, porque ele é Espírito, ele é o próprio Deus. Espírito não tem sangue, ele teve que se tornar carne para derramar o sangue, para me perdoar e me justificar, porque salvo eu já era. Aí ele tirou a lei e matou a nossa carne, o velho homem, o velho Adão. Amém? Foi para isso. As igrejas dizem, você está em Jesus para a salvação. Você está no inferno. Você precisa de salvação. Não, eu não preciso da sua salvação. Eu sou eleito, salvo por Cristo, antes da fundação do mundo. Não importa qual foi a era que eu vim para aqui, para participar de carne e sangue. Mas eu sou filho dele, Espírito. Estou aqui. E quando eu cumpri o propósito dele, o pó volta o pó, o Espírito volta a Deus, que o deu. E pronto. Vai para lá, com suas teses erradas. Vai para lá. E nós não estamos mais debaixo da lei, fazendo a transição para a graça. Foi feito naquela geração de Cristo. Aqueles apóstolos já fizeram isso. Os 12 apóstolos. Quando Marcos está escrito 16, 14 a 19. Ide para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Em meu nome pegarão na serpente e morder, não sofrerá dano. E se beber coisa venenosa, não sofrerá nenhum mal mortífero. E se botar a mão no enfermo, será curado. Ei, se isso é para hoje, você tem que ir pregar o evangelho para não ser condenado. Você tem que orar pelo enfermo. Então você também tem que tomar veneno. Está lá. Se você está nessa cobertura, está lá. Daquele tempo, daquela geração, sim, estava debaixo dessa cobertura. Hoje não. Já foi. Hoje acontece cura. Mas cura? Quer dizer que Deus cura? Cura através da sua fé. A fé é sua. É sua.
Você foi lá, exerceu a sua fé, aconteceu, aí você joga para cima do pastor, da irmãzinha. Não, foi você. Foi você. Não é a fé do Valdomiro Santiago que te curou. Você saiu daqui com enfermidade, foi lá e curou, porque lá você foi estimulado a sua fé. Você usou a sua fé. Você podia ter usado aqui, mas crê no homem, como Deus é justo, te curou. Te curou. É assim, meu amado. Tudo errado. Então, em meu nome, expulsarão o demônio, curais aos enfermos, se beber coisa mortífera, e se pegar na serpente, não sofrerá dano. Não é para hoje. Queria ver um pastor pegado numa jararaca, cascavel, surucucu, pico de jaca, jararacuçu, são os animais peçonhentos do nosso país. Vai lá, pega o jararacuçu, bota o dedo na boca dele, você está debaixo da cobertura. Agora, naquela época, assim, Paulo, Atos 28, pregando o evangelho com os bárbaros, estava debaixo dessa cobertura, catando gravetos, lê lá Atos 28, uma víbora mortífera, fugindo do fogo, mordeu a mão dele, ficando pendurada, os bárbaros olhando para ver a queda de Paulo, a mão de Paulo nem inchou, sacudindo a Bíblia do fogo, ela morreu, eles levantaram, Paulo não sentiu uma dor de cabeça, estava debaixo desta cobertura. Mas se hoje você que diz que é para ir pregar o evangelho a toda criatura, você está debaixo dessa cobertura, pode beber veneno, sim, o chumbinho. Oh, meu amado, larga de ser infantil. Não vai fazer isso não, tá? Eu não estou simulando você fazer isso. Se você beber chumbinho, você morre. Se você ir no Butantan e botar a mão numa cobra, você morre. Hoje ninguém está mais debaixo dessa cobertura. O evangelho já foi pregado. Jesus já voltou. A tribulação já aconteceu. Agora é só você aguardar. Quem é de Deus, é dele. Quem não é de Deus, não é dele. Acabou, ninguém pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada. João 15:12. João 15:12. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça. Graça por graça. Por quê? A lei foi dada por Moisés. E a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés. E a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Em outra versão, a graça, a verdade e o amor. A graça e a verdade e o amor. Aleluia. Ainda João 15:12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros,
assim cumprireis, vós ameis. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A lei de Deus é o amor. É você não tratar com indiferença, com aparência, leviandade. É você ver o seu próximo sempre melhor, sempre maior que você. Quando você enxerga o seu próximo melhor, maior que você está se humilhando. E Deus quer que nós se humilhe. É Ele que vai te exaltar. É Ele. Marcos 12, 28 a 31. Marcos 12, 28 a 21. E aproximando-se um dos escribas que tinha ouvido disputar, sabendo que ele tinha respondido, bem perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Qual é o primeiro, Jesus, de todos os mandamentos? E Jesus te responde-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor. A igreja coloca mais um aqui, né, meu amado? Você sabe, né? 3. Mas o terceiro é colocado pela igreja, tá? O terceiro é colocado pela igreja. A igreja não entende nada de Bíblia. Coloca Espírito Santo como ser humano. Um ser. Tá? Jesus, que era o véu que levava o próprio Deus, dentro dele esse nome tem poder, mas o véu já foi naquele tempo. Jesus, quando morreu, voltou, que foi de novo. Ganhou a carne transformada, o filho de Maria acabou, ele agora é Deus. Único Deus. Vê lá, 1 Timóteo 6, 14 a 16. Ele é o único, não tem outro. Mas a igreja muda tudo. O primeiro de todo mandamento é: ouve Israel, Senhor Deus, o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. 31. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Oi, dentro da tua igreja, o teu pastor ama você como a ele? Hã? Quanta cesta básica ele tem tirado e tem te dado? Quantas vezes você precisou dele cobrir o teu aluguel e ele cobriu? Ei, mas o 10% do tua Bolsa Família, ele não perdoa. 10% da tua Bolsa Família, ele não te perdoa. Ele está amando o próximo como a si mesmo ou está amando o bolso dele e a família dele? Você quer saber quem é o pastor da tua igreja a primeira vez que você congregar? Fica na frente da igreja. Todos que vêm de pé, de Fusquinha, de 147, de Brasília, são membros. São membros. Mas quando pintar 2 carrão que tem vaga separada ou 3, você pode saber, é o pastor, veio o pastor da igreja, vem de BMW, Renegade, USB. Uma vaga do pastor, outra da esposa do pastor, outra do filho, outra da outra filha, outra do genro, outra da nora. Você conhece.
Agora, como você vê um carrinho de mão, a galinhota de fazer cimento, cheio de menininho dentro, e o homem levando e a mulher com guarda-chuva dizendo para ele não se molhar. É membro e líder do circo de oração. E diz que, desculpe a Bíblia, ama o próximo como a si mesmo. Meu amado, é difícil. Gálatas 6:2. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Levai a carga um dos outros, e ali cumprirei a lei de Cristo. Não é, meu amado, ir para o monte. Não é jejuar. Não é tomar Santa Ceia. Não é fazer campanha. É ajudar quem precisa. Levar as cargas um dos outros. Ajudar. Se vê o teu irmão sentir fome, dê ele o que comer. Se vê o seu irmão sentir sede, dê ele o que beber. Que em verdade vos digo, que terá galardão para aquele que der um copo de água fria a um desses meus pequenininhos. Terá galardão a quem deu um pouco de água fria a um desses meus pequenininhos. Não é obras religiosas. Sair com chuva para ir para o monte. 3, 4 filhos para ir para a igreja debaixo de temporal. Passando por meio de facções. Botando sua vida em risco. Não é jejuando, passando fome, não, meu amado. Levai as cargas um dos outros. Levai a carga um dos outros. E eu aqui ofindo meu estúdio. E peço que os irmãos, você que gostou, meu irmão, dê like. Assim eu gostei. Me ajude. A gente não recebe dinheiro. A gente tem o prazer de ver o nosso estúdio pelo mundo inteiro. Libertando muitas gentes que estão com véu no rosto. Fazendo para eles a reconciliação para com Deus, que estão afastados, mas eles é de Deus. Essa é a função do canal Profecias Consumadas no YouTube. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.